Às vezes eu ia dormir 2 horas, 3 horas da manhã fazendo planilha. Nossa, uns 80% já me ajudou muito, muito. Principalmente essa questão de emissão de boleto, mês a mês, anúncio de vencimento, né, de locação. Então, isso me ajudou bastante. Os relatórios também, então... Meu nome é Marco Vaz, eu sou corretor de imóveis e perito avaliador. Também sou administrador de imóveis. Hoje eu trabalho há 14 anos, né, no ramo imobiliário e atuo na região de Florianópolis e Grande Florianópolis, né. Trabalho também com construtoras. Hoje eu trabalho também com um escritório de advocacias, Florianópolis e Grande Florianópolis, né. Ao longo dos 10 anos, né, eu dei start na minha profissão como corretor dentro de 2 maiores construtoras, né, daqui da região, da Grande Florianópolis, né, as quais eu fui corretor exclusivo deles, né, e onde eu trago uma bagagem bem grande, né, dessas 2 empresas, né, e realmente me identifiquei, né, na corretagem, né, foi um pouco difícil, assim, sabe? Porque, querendo ou não, eu fiquei esses 10 anos, né? Eu trabalhei 8 anos eu trabalhei numa construtora e depois 2 anos na segunda construtora também. São as 2 maiores construtoras que tem aqui em São José, Florianópolis. E, imagina, eu tinha uma rotina, né? Para mim estar na construtora às 9 horas, eu tinha que sair de casa às 8h30 da manhã. Só que eu tinha um horário para sair, eu tinha um horário para entrar, mas eu não tinha um horário para sair. Geralmente a consultora fechava até às 6 horas da tarde, às 18. Só que muitas vezes eu fazia um horário de acordo com o cliente, e às vezes eu atendia ali até 10 horas, já fechei negócio 11h30 da noite, né? E com isso foi um pouco difícil, assim, para mim, nessa transição de sair da construtora. Imagina, era 10 anos dentro de uma construtora, eu já tinha uma rotina. Saía às 8h30 da manhã e voltava 8, 9, 10, 11 horas da noite. E aí depois, quando eu saí de lá, eu me vi no escritório montado dentro de casa, onde nos primeiros 3 meses, assim, eu quase pirei na batatinha, né? Porque, querendo ou não, eu ia ficar pensando assim, ó, cara, 10 horas da manhã, eu tô em casa. E aí tu ficava, mas não que eu não estava fazendo nada, eu estava trabalhando, eu estava captando, né? Mas internamente eu não conseguia aceitar isso, sabe? Mas foi uma virada de chave, que quando eu comecei a falar com gente, né, com as pessoas, aí começou a acontecer as coisas, sabe? Começou a virar as coisas, enfim. E aí por isso que eu digo, pessoas são pessoas, e de pessoas sai negócio, né? Então, hoje eu tenho a necessidade, minha esposa fala, né? Então assim, o Marco se dá bem com todo mundo, porque se eu parar contigo, tipo, numa visita, fazer uma visita contigo, e aí a gente conversa, cara, no mínimo eu vou conversar contigo 1 hora, e ali é tudo natural, assim, sabe? No início, a gente, creio que todo corretor, quando entra no ramo imobiliário, sempre pensa, né, na questão do financeiro, daquela comissão alta, daquela venda espetacular, enfim, né, e muitas vezes a gente sempre conversava, né, com os meus colegas, na questão assim, pô, cara, a gente ganha mais do que um médico, e é verdade. Se tu fizeres um trabalho muito bem feito, né, com estratégias, enfim, né, realmente tu ganha, né, e se duvidar, eu até elevo um pouquinho mais a régua, né, a gente ganha muito mais do que até promotores, né, então isso é uma profissão fantástica, né, que eu descobri, realmente despertou para mim a corretagem, e abriu mais o leque, vamos dizer, de uns 3 anos para cá. Por que uns 3 anos para cá? Eu sempre tive uma restrição referente à locação, mas porque de fato eu não sabia,
como funcionava, né? Então, o sistema antigo, né, a locação existia duas modalidades apenas, né, que seria ali o calção, né, que ainda existe ainda hoje, mas não que seria assim uma uma proteção assim para o proprietário, né, uma garantia de fato, né, de imediato, né, venceu o aluguel, né, então e a outra modalidade seria o fiador, né, que também tá caindo, né, de moda, vamos dizer assim, né. Então eu sempre tinha aquela visão de que é dor de cabeça, né, o inquilino não pagou, aí eu tenho que ficar prestando dando satisfação, né, para o proprietário do imóvel, pô, não foi pago e tal, não, mas eu não quero saber, eu quero o valor na conta, entende? Então eu sempre tinha essa mentalidade e hoje eu moro, graças a Deus, hoje dentro de um condomínio, né, Fê, e que realmente eu fui induzido até pela minha esposa também, né, que ela via aquela pressão também, né, de corretor, um mês vende, outro mês não vende, então se tu vende, tu tem, se tu não vende, tem. Então a gente começou a pensar numa outra forma, assim, numa outra renda ou pensar num outro nicho, né? E hoje eu vejo que eu não posso ficar esperando somente de uma fonte de renda. Eu tenho que ter 2, 3, 4, 5 fontes de renda, né? E isso, graças a Deus, depois quando eu comecei a trabalhar na locação dentro do meu condomínio hoje, né? Então, hoje a maioria dos imóveis que eu tenho, 80% é tudo dentro do condomínio. Hoje, além de morador, eu alugo, vendo e ainda sou presidente do conselho daqui, eu sou braço direito da síndica, então não preciso nem te dizer, né? Então, meu nome começou a se espalhar aqui dentro do condomínio e, graças a Deus, né, eu vejo que se a indicação ela é positiva, isso foi muito positivo, né, para mim, porque hoje a maioria dos imóveis que eu tenho na minha carteira de locação, tudo foram por indicação. Então, é importante, né, a gente fazer o nosso trabalho sério, é importante fazer o nosso trabalho com sabedoria, com discernimento e entregar aquilo que tu prometeu lá no início da locação, né? Então, isso é de extrema importância. E o QI, né, que indica, isso é muito importante porque ele já vem, uma indicação, ela já vem já com 50%. Os outros 50% é a tua expertise, né, a tua experiência, enfim. Então, graças a Deus, hoje eu já tenho uma renda, eu posso dizer que eu ganho aumento todo mês, porque quando eu entro em imóvel, eu estou sempre ganhando um aumento, eu não preciso esperar o sindicato. Quando eu era CLT, eu tinha que ficar esperando aquele mês lá de janeiro, fevereiro, então, para ter aquele 5, 7, 8%, 10% de aumento. Não, aqui todo mês eu estou sempre tendo aumento, estou super feliz no ramo de locação e eu criei algumas estratégias também, principalmente começar do micro para o macro, ou seja, começar dentro do meu condomínio. Hoje é uma ideia que eu tenho formada na minha cabeça que todos, sem exceção, tem que saber que o Marco Vaz ele é corretor de imóveis, o Marco Vaz é perito avaliador, o Marco Vaz vende, o Marco Vaz aluga, o Marco Vaz administra, né? E é um ramo extraordinário porque eu acabo falando com muito mais gente do que quando eu estava trabalhando focado na venda. E automaticamente tu tá falando com muito mais gente, tu até pode falar com uma pessoa, um futuro inquilino que não fechou os valores, o condomínio ficou um pouco elevado, o seguro-fiança ficou um pouquinho caro e tal, mas tu falou com ele, é um contato novo, e dali eu espremo ele de uma forma que, de acordo com o meu trabalho, com uma sinceridade e transpor para ele uma transparência e que realmente
eu demonstre para ele que eu sou especialista na área de locação, eu entendo o mercado, valor de metro quadrado, eu sei das principais imobiliárias que tem ao redor, da forma e do jeito como elas conduzem, da forma e do jeito que elas trabalham, né? Então, isso eu tenho que passar para eles. Então, eu vendo essa minha imagem no primeiro momento, não o imóvel, eu vendo a minha imagem do Marco Vaz, né? Dou segurança para ele, para depois eu começar a falar do imóvel em si, né? Se caso o imóvel não estiver dentro da expectativa e do que ele estava esperando ou estava procurando, eu já sei o perfil dele, então eu vou ir ao mercado para mim poder trazer esse imóvel, né? Então, isso foi muito importante, assim, para mim, porque eu acabei falando com muito mais gente e dessas pessoas aí vou indicando, né? E eu sempre peço, meu amigo, tudo bem? Beleza, não deu certo aqui o imóvel que está procurando e tal, mas vou lhe pedir uma gentileza, se caso tu tiver algum amigo, familiar, né, um vizinho, um parente que esteja procurando imóvel para poder alugar, vender, ou tem um próprio imóvel, de repente quer para poder deixar o imóvel como garantia, levantar uma grana, algo nesse sentido, porque aí eu tenho a minha correspondente que já pode, né, enfim, fazer negócio, né? Então, hoje eu não preciso de muita divulgação. Hoje eu tenho uma plataforma que ela é super eficiente, né? Que é o QI, que indica. Exato. E, perdão, não sei se eu estou falando muito rápido, mas, né? Mas tu vai me pontuando, tá? Então, foi um dos principais pontos, né? Foi sim a questão da renda, né? Hoje, graças a Deus, hoje eu tenho uma renda, uma receita que evolui mês a mês, porque todos os meses está entrando imóvel, da mesma forma como sai, mas está entrando, e mesmo se sair um imóvel, eu perco aquela receita pequena, mas no próximo imóvel eu já tenho o direito do primeiro aluguel, e aí recorrente, então todo mês eu estou sempre evoluindo, né? Então, e eu comecei a pensar de uma forma diferente também, não mais no financeiro. Hoje eu já estou com 2 anos já, com a Lud, eu acho que eu comecei em setembro, outubro de 2025. Hoje eu já tenho na minha carteira aí 42 imóveis. Essa semana já está entrando mais 3. Então, pelos últimos 2 anos aí que eu já estou trabalhando, a minha média foi em torno de 20 imóveis ano, sendo que o meu primeiro propósito lá no início de março de 2024 era fechar dezembro de 2024 com 2 imóveis, 2. E eu fechei dia 31 de dezembro com 20 imóveis. Agora, no ano de 2025, eu já fechei com mais 20 imóveis, aí agora eu estou com 42, está entrando mais 3, mas desde janeiro até aqui, já deram baixa já 5 imóveis, né? Mas foi uma experiência bem bacana e até me arrisco a dizer que no começo, como eu vou fazer essa gestão desses imóveis? E eu pensava assim, ó, não, mas eu não acredito que as imobiliárias devam trabalhar só no papel e a caneta e anotando condomínio, IPTU, taxa de lixo, aluguel, seguro-FIA, né? Não, tem que ter uma forma. E eu, por um ano e meio praticamente, eu fiquei, acredita se quiser, eu fiquei em cima de uma planilha do Excel e todo mês ali, né? E todo dia aí eu ficava, quando chegava no dia 25, ali ao dia 5, eu ficava louco, porque aí eu tinha que fazer manual. E aí tinha aqueles post-it lá do nosso telefone, que todos têm, né? E aí eu fazia ali uns desenhos, como se fosse um bloco de anotação, botava, fulano de tal, aluguel, mês de março e tal, aluguel, desconto de fundo de reserva, desconto de fundo de pintura, valor da comissão, ou taxa de intermediação, valor líquido e tal, e eu mandava manualmente. Eu disse, não pode ser. É uma coisa tu começar a trabalhar
com 10, 15 imóveis, beleza, tá de boa. Quando começou a chegar nos 30, eu comecei a ficar apavorado. E aí eu disse, não, mas não pode. Aí eu comecei a procurar. Aí fui pro Google, aí eu vi, inclusive, isso que eu estou fazendo contigo, que é um depoimento. Eu vi um depoimento de uma parceira de vocês, agora eu não sei se ela é da Paraíba, eu não me recordo. E eu vi o testemunho dela e fiquei pensando assim, ó, não, porque eu tenho tantos, assim, eu não vivo sem a Lud e tal. Cara, isso é forte que ela falou, que ela não vive sem a Lud, mas me despertou. Foi um gatilho muito forte, pode falar para ela e pode utilizar também. Foi um gatilho muito forte, quer dizer, eu não consigo viver sem a Lud. Eu, peraí. Aí eu comecei atrás, a Lud, eu fui botar lá, eu fui vendo. Cara, é esse aqui que eu preciso. E aí eu entrei em contato com vocês, aí tive aquele, acho que uma semana ou um mês, acho que de experiência, alguma coisa assim. Isso. Para mim foi quando eu comecei a botar ali, só que assim, eu não comprei a ideia para me fazer uma experiência com a Lud, porque eu comecei a ver os vídeos, aí fui botar no YouTube, fui vendo as outras imobiliárias também, alguns gatilhos estavam dando algumas entrevistas e tal, e eu fui vendo, cara, é isso aí que eu preciso. E aí eu já entrei de cabeça, já, inclusive, até eu me esqueci o nome dela agora, é a Paula, eu acho, se eu não me engano, eu acho que da Lud, agora não me recordo o nome dela. Aí ela entrou em contato comigo, a gente conversou, ela me auxiliou, super profissional, sanou todas as minhas dúvidas e realmente fiquei muito seguro, né? E isso é muito gratificante, porque quando a gente tem um parceiro do outro lado, né? E que realmente domina do assunto e nos dá tranquilidade, nos dá transparência, né? E isso é legal porque eu é feito cascata, né? Se vocês não me derem a segurança e a transparência, eu não consigo passar também para o proprietário do imóvel. E é justamente isso que muitas vezes a gente acaba ganhando, né? O proprietário, porque quando eu recebo essa indicação, praticamente eu já venho já com 50%, né? Mas ele realmente entra em contato comigo para certificar, para que eu chancele daquela pessoa que me indicou, entende? Não, eu vou entrar em contato com o Marco, né? Eu poderia botar numa outra imobiliária, 2 ou 3 imobiliárias de ponta, daqui de São José, Florianópolis, que tem um know-how muito grande, tem 30, 40, 50 anos, né? Eu poderia botar lá. Mas como essa outra pessoa me indicou o Marco Vaz, eu vou entrar em contato com ele e eu quero ver se ele vai testificar tudo aquilo que a outra pessoa lá, vizinha ou parente, enfim, me indicou. Então, isso é legal porque aí eu vou dar essa transparência, né, para o cliente, dizendo que eu tenho, né, eu tenho uma plataforma, né, de administração e tal, de locação, para receber relatório. A partir do momento quando o cliente efetuar o pagamento ali, ou por boleto, ou aqui a chave Pix, aí o QR Code, ele pagando num minuto, no outro minuto já está recebendo, seja sábado, domingo, feriado. Eu digo, sério. Aí, mas não precisa esperar compensar o boleto, se for código de barras e tal, né? Mas geralmente no outro dia já está na conta, mas geralmente eu sempre utilizo ali, hoje todo mundo faz tudo pelo Pix, então eu opto bastante pelos meus contratos através do QR Code, né? Que aí o cliente já paga no mesmo dia, pode pagar domingo, 10 horas da noite, domingo 22 horas, 22 e 1, tal dia na tua conta, tu já recebe o relatório, já pode... Tá brincando, mano? Não, é assim, não, beleza, show de bola e tal. E aí, então, estão todos na Lud. Inclusive, até quando a moça entrou em contato comigo aí da Lud, e ela perguntou para mim, Marco, quantos contratos, né, você tem e tal? Aí, na época, eu tinha 30, né? E aí ela pegou e falou, não, então eu vou fazer assim, ó, Roberta, o nome dela. A Roberta Iascarelli, é isso aí, E excelente profissional, viu? Excelente profissional, muito bem. Pode passar, mas eu já falei várias vezes para ela, muito, muito, muito boa mesmo. E aí ela perguntou e falou assim para mim, Marco, como é que ela me falou? Se você colocar
15 imóveis, até os primeiros 7 dias, aí dos próximos 2 meses tu não precisa pagar aquele boleto e tal, né, que é os valores, né, que a Lud cobra mensalmente. Aí disse assim, quantos contratos? Aí disse assim, 15, tá, mas os primeiros 7 dias então eu vou fazer uma aposta contigo, então. Aí disse assim, eu vou te colocar 20 imóveis nos primeiros 7 horas, pode ser? Aí elas, excelente, né? E foi, tá? Eu botei os 20 para ela, eu liguei para ela, dá uma olhada ali no sistema. Ela olhou, nossa, maravilha. Eu disse, não, tá, mas é 20. Aí agora tem mais 10, e tem mais os outros que estão entrando. E aí foi muito rápido, sabe? A plataforma de vocês, muito intuitiva, fácil, né? Full time na hora ali, sabe? Isso é fantástico. Cancelou boleto, emite outro boleto, dá para duplicar boleto, enfim, ajustar. Agora eu vou usar a fala da parceira de vocês. Eu não vivo sem a Lud. Legal, legal, legal. Com certeza. Olha, eu vou ser bem sincero. Eu não vou te dizer que mudou 100%, porque nada é 100%, né? Mas, assim, me ajudou 80%. Me ajudou muito mesmo, porque aí eu tenho mais liberdade para mim poder focar também, porque hoje eu sou perito avaliador também, né? Então, eu tenho os meus processos que eu acabo fazendo, então eu recebo muita indicação também. Então, hoje eu trabalho com pré-serviço para alguns bancos, estabelecimentos também de advocacia, né? Enfim, que precisam, né, do meu trabalho, e isso demanda um pouco de tempo também, né? E automaticamente é o efeito cascata, né? Eu tenho mais tempo para minha família também, eu não preciso parar, tipo, ficar como eu fazia antes, às vezes chegar lá no dia 25 ao dia 5, às vezes eu ia dormir 2 horas, 3 horas da manhã fazendo planilha, e aí eu queria dar um gás, né, para mim poder executar tudo aquele dia, naquela noite ou madrugada, para mim sobrar mais tempo para mim poder fazer outras coisas, né, captar imóvel. Aí tem as demandas também da operação da venda, né, que aí tu precisa ir em prefeitura, precisa ir em registro de imóveis, tu precisa agenciar imóveis, tu precisa tirar foto, né? Então, hoje eu tenho, a minha imobiliária, eu trabalho em home office, né? Hoje eu trabalho em casa, eu tenho uma estrutura já montada dentro da minha própria casa, né? E também, se eu tiver que atender algum tipo de cliente, algo do tipo, eu tenho o cowork, que fica dentro do condomínio aqui também, então eu posso atender os clientes dali, aonde eu atendo muitas vezes, né? Mas, nossa, uns 80% já me ajudou muito, muito. Principalmente essa questão de emissão de boleto, mês a mês, anúncio de vencimento, né, de locação, né? Então, isso me ajudou bastante. Os relatórios também, então, a maioria, todo mundo, assim, me elogiou bastante, né? Eu peço também um feedback também no Google, né? Então, a minha qualificação se elevou bastante, né? Depois, quando os meus clientes, né, começaram a fazer essa publicação lá do meu trabalho e tal, não que seria nada combinado, né? Eu sempre falo, né, pessoal, cara, se tu puder me colocar como é que foi meu trabalho, o meu atendimento, né? E não, com certeza, cara, todos assim, é fantástico. E automaticamente isso acaba girando, né, uma visibilidade, né, no Google, porque ele vai entender que esse aí é confiável, né? Esse aí tem um site, esse aí tem um endereço, ele já tem uma experiência, né, em construtora, hoje ele é perito avaliador, então, assim, isso vai criando uma confiança, né, num cliente, e é justamente isso que o cliente deseja hoje, né? E eu vou te ser bem sincero, pelo que eu percebi hoje nos 14 anos de corretagem, eu achava que não era isso, mas eu escutei do meu antigo gerente, ele falava assim, Marco, o cliente, quando ele vai comprar o imóvel ou ele vai alugar,
ele já escolheu o imóvel. Aí você já escolheu o imóvel? Já escolheu o imóvel. Tu sabe o que falta para ele ir lá e bater o martelo com aquele imóvel? Ele vai atrás de um profissional da área e que entenda, que passa a credibilidade, que passa a confiança e que entenda. E muitas vezes o inquilino ou o comprador, ele vai chegar e vai dizer assim, ó, só falta ele dizer assim, me vende esse imóvel. E aí ele quer escutar, ele só quer escutar de ti, aí diz assim, me passa as informações desse imóvel e me convence que eu estou fazendo um excelente negócio. É isso aí que o inquilino deseja, é isso aí que um comprador de imóvel ele quer escutar, né? E aí, para que isso chegue, né, tu tem que ter esse cuidado, essa experiência também do mercado, né, do tete a tete com o cliente, de olhar no olho, de ter essa transparência, né, de ter um conhecimento de tudo um pouco, né, tu tem que ser eclético, né, vamos dizer assim, né, e não fugindo, né, do foco, mas as pessoas realmente, elas estão carentes, as pessoas, elas estão precisando de conversar, né? E geralmente os imóveis, né, que hoje eu alugo, praticamente hoje demora em torno de 1 hora e meia. Só que 1 hora eu fico conversando só com o cliente. Eu deixo ele à vontade. Claro, nessa 1 hora eu já sei quanto é que ele ganha, eu já sei se ele é casado, se ele é solteiro, Exatamente. Então, eu já sei quanto é que ele ganha, já sei se ele tem a ideia de ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos de aluguel. Tu tem interesse de compra. E muitas vezes, quando o cliente já chega para alugar, eu já entendi a exigência dele. E aí, cara, mas eu vou te falar uma coisa. Tu tem todo o perfil para te comprar o imóvel e tal, X, Y, Z, tu tem FGTS, tu tem renda, tu tem salário público, assim, a taxa de juros é assim, assado, mas quanto é que dá uma prestação aí se der tanto de entrada? X, Y, mas então então vamos parar tudo aqui e nem quero mais alugar, vamos comprar, beleza. Sabe como é que é o Google, né? O Google, Instagram, quando tu coloca lá no Google, alude, e aí tu vê alguma coisa, plataforma de gestão de aluguéis. Quando tu põe lá no Instagram ou no Google, cara, não dá muito ali, daqui a pouco vem uma atrás da outra, né? Teve outras plataformas, né, que entraram em contato comigo, mas isso depois, quando eu já dei o start na Alude, porque eu fui muito certeiro. Eu senti tanta transparência e assim, até da forma como ela colocou, tipo assim, ela vendeu muito produto, e aquilo ali me cativou. Eu disse assim, cara, mas ela tava... E eu sou muito intuitivo também, tá? Então, quando eu olhei assim, olhei a empresa, olhei o Instagram, olhei o Facebook, Aí eu comecei a olhar, eu entrei dentro do Instagram, fui ver essa corretora também, outros corretores, aí um puxa o outro, né? Fui verificar e muitos usam também, mas realmente o depoimento dela me chamou muita atenção, ela foi muito autêntica, foi muito direta, teve esse ponto, assim, dessa flexibilidade que me chamou mais atenção, assim, sabe? E depois, quando eu fechei com a Alude, e outras pessoas entraram em contato comigo, não, muito obrigado, tá, mas você trabalha? Sim, trabalha com a Alude. Trabalha com a Alude, mas o que tem a dizer sobre a Alude? Aí, não, uma empresa muito boa e tal, ela é referência. Então tá, então se é referência, então a minha intuição tá certa. Sim, sim. Bom, eu iria defender, em primeiro lugar, né, profissionalismo. Porque a partir do momento que tu tens uma plataforma de gestão de locação, isso aí tu tá passando transparência para a pessoa,
o proprietário do imóvel e para o inquilino também, né? Porque tu consegue disparar ali o relatório, né? Tudo que está sendo cobrado, tudo que está sendo repassado, né? Tá tudo discriminado, né? Então isso aí passa muita transparência, agilidade, né? Primeiro, profissionalismo, segundo, agilidade, né? E porque nessa agilidade foi o que eu te falei, porque hoje o proprietário, ele quer, cara, se eu alugar meu imóvel para tipo R$ 2.000 e se tu combinar comigo dia 10, cara, dia 10 tem que estar na minha conta. Claro, com ressalva se houver algum atraso ou algo do tipo, mas no outro dia eu já consigo identificar se ele está vencido ou não. E se tiver vencido, ele já foi orientado e tal, que nós trabalhamos somente com seguro-fiança, eu não trabalho com outra modalidade, nem faço questão. Então, ele já sabe, já que por parte já do seguro-fiança, ter aquele período, né, da entrada lá no seguro-fiança, ter aquele período também de repasse, então ele já está sabendo de tudo isso, né? E vou te ser bem sério, às vezes até já puxei o assado já para o meu lado quando houve algum inquilino que efetuou o pagamento em atraso e realmente depois ele viu, cara, eu recebi no tempo que tu me falou e aí eu já vendo meu peixe. Pois imagina, tu fazia alocação só por calção, tá? Mas aí o calção, o dinheiro acaba, aí deixa 2 meses lá de calção. Se 2 meses aí o inquilino disser assim para mim, ô fulano, eu não tenho dinheiro para me te dar agora nesse mês. Não, beleza, desconto do calção. Aí se for no segundo mês, pois no terceiro mês tu não tem mais nada, qual é a garantia que vai ter? A gente diz, é verdade e tal. Então, eu estou sempre mandando alguns insights também, né, para os clientes. Mas, em suma, não vou fugir muito do que tu me perguntou, mas eu venderia a ideia do profissionalismo. Segundo, a agilidade, né? E terceiro, a transparência, né? Porque quando tu apresenta isso, né, pro proprietário e pro inquilino, ele tá seguro, ele vai dizer assim, ó, nossa, realmente, eu deixei o meu imóvel para um corretor profissional, para uma imobiliária que tem uma plataforma, que é organizado, que é um profissional que tem um conhecimento, né, geral, né, do mercado imobiliário, né, e quando a pessoa tem essa segurança, ela acaba automaticamente, né, indicando para as outras pessoas, né. Mas em suma, seria isso, na questão da agilidade, né, o profissionalismo, né, e na transparência, né. Eu acho que nada é melhor, independente de qual produto que tu esteja trabalhando ou vendendo, se não houver transparência, já começou mal, né? Assim, agora, mas pode deixar que eu vou ficar pensando, mas uma coisa que eu acho que poderia, de repente é uma questão, nem seria tanto de você, mas de repente do Banco Central. É a questão quando tu faz o cadastro de conta. E geralmente, tipo, pede 24 horas e dependendo do período, aí, tipo, 72 horas, 3 dias. Cara, isso mata. Por quê? Eu já tive clientes, né? Teve proprietários que falaram assim, ó, Marco, eu preciso... E assim, ó, a alocação em si, ela é muito rápida, né? Assim, hoje de manhã, eu posso acordar com o imóvel disponível, mas já me aconteceu várias vezes, chegou no final do dia, o imóvel já estava alocado, uma coisa de louco. Tipo, bateu aqui, visitou, me deu a documentação, e eu sou muito rápido também, jogo lá na plataforma. Hoje eu trabalho com várias garantidoras também, mas nos últimos 6 meses eu optei só com a Loft, tá? E até por outras questões que não me agradou da forma como eles venderam o produto e não foi da forma como eles concluíram, enfim. Jogo na plataforma, aprovou, já sai o contrato e vai lá, acerto cartão de crédito ou à vista, aí o meu contrato, meu jurídico já tá 24 horas também, eu vou lá, só altera, já me dá a assinatura digital,
faço a vistoria, depois só trabalho em cima lá da vistoria, mas já assinamos um contrato, já entrega a chave, a vistoria 72 horas está comigo. Então, muito rápido. E muitas vezes o proprietário me fala assim, ó, Marco, cara, tu consegue cadastrar 2 contas, 3 contas para poder fazer o repasse, algo assim? Cara, eu consigo e tal. E eles, não, beleza. E eu já peguei 3 ou 4 casos exatamente nesse sentido. Eu fechei a negociação hoje, um exemplo, aí às vezes o proprietário vai receber a parte dele daqui a 3 dias, entende? E aí me quebra um pouco nesse sentido, sabe? Mas, claro, é uma única vez, né? Mas eu acho que seria interessante, de repente, não sei se tem como fazer algum tipo de alteração, ou se depende mesmo de vocês, enfim. Tá. Mas agora eu vou te falar. Eu não sou catarinense, eu sou gaúcho. Ah, é, não percebeu quando eu disse baguria? Tem guria. Não, mas a gente já tá aqui, eu e minha esposa já tá 17, vamos dizer 17 anos, né? Então, foi um sonho sempre de vir morar na ilha, né? Aqui em Florianópolis, né? Sem querer desmerecer o meu estado do Rio Grande do Sul, mas eu já morei na Bahia, já morei no Rio, já tive a oportunidade também de ter negócios também em Porto Alegre, onde eu tinha filial, depois na Bahia e no Rio. Tentei fazer uma experiência, um projeto piloto também em Governador Valadares, aí para cima, mas aí não deu. Mas não era na corretagem, né? Eu tinha empresa de empréstimo consignado, né? Então eu sempre trabalhei com os órgãos públicos, federais, militares, do Exército, Marinha, Aeronáutica, sabe? Então era clientes assim que era de muita grana, mas aí na época aí não estava sentindo mais paz. Eu não queria assim, que antes eu vendia dinheiro. Então eu via situações que às vezes eu liberava mais dinheiro para mim como comissão do que líquido para o cliente. E aí aquilo é uma bola de neve, porque quando o cliente tira empréstimo consignado é porque realmente ele está precisando. E quando dá a oportunidade de ele refinanciar, ele vai lá e faz. E muitas vezes ele vai lá e retira, cara, 1/3 do valor que a gente pôs inicial, entende? Então, e eu ganhar mais sempre em cima do bruto. E aquilo estava me gerando um desconforto, né? Então, aí eu sempre, cara, não é isso que eu quero. Eu quero trabalhar com público, sim, mas quero trabalhar com outro nicho. Cara, hoje, depois que eu entrei para corretagem, cara, eu não me vejo em outra profissão, é uma profissão rentável, e a locação mais ainda, se tu saber trabalhar, é melhor ainda, sabe? Hoje, o meu carro-chefe hoje é a locação. Sendo que eu discriminava bastante, mas eu não sabia como funcionava, né? Mas hoje meu carro-chefe é a locação, é a administração de aluguéis e por incrível que pareça, a venda, eu estou fazendo muito mais venda agora, focando na locação do que antes. Muito por indicação. E muitos clientes eu acabo convertendo, eles chegam para mim para poder visitar o imóvel e eles estão com a ideia de locar, só que eles não têm a noção, e muitos chegam para mim e quando eu vou fazer a consultoria com eles, eu sempre pergunto, tu tem FGTS? Não, tenho FGTS. E eu disse assim, tá, mas tu sabe de quanto? Aí eles me falavam, né, qual seria o valor que eles tinham ali de FGTS e tal. E muitas vezes o imóvel que eles estavam interessados em alugar, e muitas vezes eu acabei revertendo, porque eles acham que só tem que ter 80, 100 mil de entrada em espécie, em dinheiro, mas eles nunca souberam que o FGTS ele funciona como uma forma de entrada. Então eu acabava, né, dando uma consultoria, né, para eles ali, mas com uma parcela, para mim poder financiar 400 mil, qual é o valor da parcela? Cara, eu já sei de cabeça. Então eu trabalho com números, eu estou sempre estudando isso também,
vendo taxa Selic, vendo a atualização ali dos bancos, qual é o banco que está melhor de financiar, qual é o melhor banco que faz uma variação maior de mercado, qual é o banco, sabe? Tem bancos específicos, né, para cada cliente, né? Então, isso é bacana, porque depois eu fiquei pensando, cara, é isso que eu quero. Aí larguei o consignado e acabei vindo para corretagem, né? E aí sempre foi um sonho de vir morar em Florianópolis, né? Aí quando eu vim para cá, eu fiquei um ano, uns 2 anos ainda no consignado, e depois eu tive o convite, né, para poder trabalhar na construtora e eis-me aqui. Estou super feliz e digo também que não é para o corretor entrar na profissão só pensando no 6%, no valor. Se entrar pensando dessa forma, vai se frustrar. Ele não vai ficar muito tempo no mercado. E muitos amigos meus hoje são Ubers, são advogados, são arquitetos, são corretores de imóveis, mas por quê? Eles entraram com essa mentalidade. Eles achavam que... E não é assim, não é assim. Isso aí é um somatório, né? É uma construção. Então, até tu construir o teu nome, até tu ter esse know-how, né? Demora. Então, é assim como qualquer outra profissão, né? Mas hoje estou apaixonado hoje pela corretagem, estou apaixonado pela Lud, pelo sistema. Mas é que eu sempre fui aventureiro, sabe? Sempre fui aventureiro. Então, sempre gostei de... E eu acho até essa questão mesmo de falar com pessoas e isso aqui, assim, sabe? E até tinha um parceiro meu que ele tinha uma promotora também no Rio de Janeiro, e eu acabei indo para o Rio de Janeiro justamente devido ao fato da cidade, isso, aquilo e tal, a mesma coisa da Bahia, né? Então, acredito eu, que foi por causa disso, sabe? Tô conversando com aquela pessoa, tô conversando contigo, pô, ela é mineira, pô, os mineiros são assim, assados, e aí tu vai buscando e vai indo, aí tu fala com mineiro, daqui a pouquinho, de uma amizade de mineiro, daqui a pouquinho já surgiu os 50, e aí vai, e aí naquele meio já surge negócios, vai, e aí tu começa, né? Aí depois tu começa a pontuar, né? E hoje, graças a Deus, né? Hoje a gente mora, hoje eu tô no meio de 42 praias. Tu sabe que eu tenho percebido, eu não vou tomar muito tempo, porque eu sei que você tem horário aí, mas muitos clientes e muitos atendimentos que eu já fiz, principalmente lá na construtora, né, que a gente recebe lead, a gente recebe cliente de todo lugar, muitos falam, né, cara, tu sabe qual é a cidade maravilhosa do Brasil? E aí, cara, eu nasci sabendo que era Rio de Janeiro. Não é mais, meu querido. Agora é Florianópolis. Porque hoje, sem desmerecer o Rio de Janeiro, mas assim, o Rio de Janeiro está perigoso, não é mais como era antes. Eu, né, morei um tempo lá, eu não me sinto à vontade lá. Parece que está sempre... Eu não sei se é a mídia, eu acho que passa isso. E aí tu... sempre no alerta, exatamente. Já no pisar lá no aeroporto, tu já fica assim, ó, né, se olhando e tal, né? E aqui, cara, aqui é diferente. O ar é diferente. Quando a gente vai para o Rio Grande do Sul também visitar os familiares, os amigos, cara, quando chega na divisa ali de Torres, que é a primeira praia ali do Rio Grande do Sul, o ar é diferente, tudo é diferente. E sem dizer que aqui é o menor custo, né, dos impostos, né? Eu, tipo, digo de ICMS, isso, aquilo, né? Lá no Rio Grande do Sul, lá é 17%, né? E aqui em Santa Catarina é 12%. E é um estado muito próspero, assim, sabe? Muito próspero. Ele além de ele ser turístico, né? Então, tudo que tu coloca aqui, dá.